a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 8. E eu quero dizer algo para vocês que é muito bom. É muito bom, nós estávamos num final de semana, onde a gente estava participando do encontro da família. E é muito gostoso chegar em casa. É muito gostoso chegar aqui, depois de um final de semana onde nós estamos sendo abençoados, mas perceber a presença do Senhor, perceber como Deus se move no nosso meio, e principalmente a alegria de rever vocês, a alegria de ver o rostinho de cada um, e ter a clareza que é maravilhoso servir o Senhor nesse lugar e servir o Senhor com vocês. Nós vamos basear a nossa palavra nessa manhã no livro de Romanos, capítulo 8. E quando a gente olha para esse texto, Paulo, ele vem de forma muito didática, ele vem de forma expositiva, trabalhando para nós todo esse capítulo de uma forma muito especial. Quando a gente olha para esse texto, a gente vai perceber que do versículo 1 ao versículo 9, Paulo vem trabalhando a liberdade dos filhos de Deus. Eu gostaria que você guardasse esse texto, que você voltasse para casa e durante a semana você estudasse esse texto, baseado na pontuação que eu estou trazendo para vocês. Do versículo de 1 a 9, Paulo vem tratando a liberdade dos filhos de Deus. Quando você vai para o versículo 10 ao versículo 17, você vai se deparar com os direitos do que, são os filhos de Deus, precisam ter clareza e direcionamento. Do versículo 18 ao versículo 25, nós vamos também sermos ensinados a respeito da esperança em meio às tribulações. A esperança em meio aos desafios, em meio às angústias que nós lidamos diariamente com elas. Do 26 ao 27, versículo 26 e versículo 27, Paulo vem trazendo uma narrativa dizendo que nós precisamos da presença do Espírito Santo. Não dá para sermos independentes. Que nós nem sabemos orar, que nós precisamos do Espírito Santo para nos auxiliar na intercessão e na oração. E no versículo 28 a 31, Paulo vem retratando o amor de Deus. E ele vem descrevendo esse amor de Deus pelos seus filhos, pela sua igreja. E do 32 ao 39, ele vem falando do triunfo final de Jesus Cristo, da atuação, do governo, da autoridade de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Então esse capítulo, ele vem nos desafiando ao crescimento. Não só ao crescimento, mas principalmente o romper de uma vida cristã ordinária para uma vida cristã extraordinária. E é isso que nós precisamos. É lógico que nem todo dia vai acontecer milagre. Nem todo dia vai acontecer coisas que vão nos deixar, maravilhados. Mas nós precisamos do extraordinário, nós precisamos dos milagres, nós precisamos das maravilhas de Deus em nossas vidas. Mas antes de começarmos a falar daquilo que Deus ministrou no meu coração a respeito do texto que vamos trabalhar nessa manhã, eu quero convidar você a avaliar Colossenses capítulo 2, do versículo 6 ao 7, porque no livro de Colossenses capítulo 2, versículo 7, a palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele. E aí ele vem trazendo para nós como eu e você precisamos viver em Cristo. Ele vem dizendo assim: vocês precisam viver enraizados, vocês precisam viver edificados, vocês precisam viver firmados na fé, porque vocês foram ensinados a serem pessoas transbordantes em gratidão. Então nós temos um critério
para desenvolvermos a nossa fé. Nós temos um padrão para revelarmos se realmente tivemos uma experiência com Cristo. E se de fato essa mesa tem sentido para nós. Se de fato a nossa vida foi marcada por Cristo Jesus. Cada dia mais a nossa vida precisa ser profunda nele. Cada vez mais nós precisamos ser edificados. Nós precisamos crescer em graça. Nós precisamos crescer em autoridade. Nós precisamos, sim, como ele mesmo diz, sermos não somente edificados, mas rompermos em fé, porque antes de qualquer manifestação de fé, a declaração de fé tem que sair dos nossos lábios. Antes de qualquer manifestação de poder, ela precisa ser decretada, ela precisa ser profetizada, e ela vai ser decretada e profetizada através da revelação que Deus traz para nós, através da experiência que nós adquirimos. E se nós então somos enraizados cada vez mais profundos, se nós somos edificados cada vez mais trabalhados, cada vez mais curados, cada vez mais restaurados, se nós estamos alcançando o crescimento, se nós então estamos firmados, nenhuma luta, nenhuma dificuldade vai nos arrancar da presença do Senhor. E qual é o resultado disso? O resultado é um coração muito grato. E quando a gratidão começa, transbordar em nós, a gratidão, ela se manifesta devido a tudo que Deus faz no nosso dia a dia. E tem muita coisa boa que Deus faz. Mas simplesmente por Ele ser Senhor das nossas vidas, já é o suficiente para que haja muita gratidão em nosso coração. Tem uma palavra do John Bevere, que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, que o Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. E o John Bevere vai dizer que ele não quer um relacionamento superficial, mas ele quer uma intimidade genuína. Quando John Bevere vem dizendo que o Espírito Santo tem ciúme de nós, não é esse padrão de ciúme carnal. Não é esse padrão de ciúme aonde eu quero que você seja controlado por mim, aonde você simplesmente submeta a mim. Mas quando John Bevere vem trazendo esse ciúme do Espírito em relação a mim, em relação a você, ele está dizendo que o desejo de Deus é que você não seja superficial. O desejo de Deus é que você seja íntimo. O desejo de Deus é que você realmente o ame verdadeiramente. O desejo de Deus é que você realmente tenha um relacionamento de liberdade. E o Oswaldo, ele vai dizer também algo que toca o meu coração, que ele vai dizer que a solitude com Deus repara o dano causado pela inquietação. Todas as vezes que eu e você paramos um pouco para entrarmos nessa intimidade, nesse nível profundo de enraizamento, nessa disponibilidade de sermos edificados, de sermos trabalhados, então essa solitude em Deus, esse tempo com Deus, essa entrega, esse derramamento no coração de Deus vai corrigir todo o estrago que a nossa inquietação, que a nossa ansiedade, que todas as nossas tarefas tomam, roubam de nós. E eu e você como igreja precisamos disso. E todas as vezes que eu olho para a mesa, eu penso que a mesa traz para nós esse tempo. Porque o convite da mesa é para que eu e você possamos nos aquietar e refletir e avaliar como está o nosso relacionamento, como está a nossa caminhada, como está a nossa intimidade e como está o nosso coração em Deus. E aí eu vou dizer para vocês que se Deus não é o centro da sua vida, se Deus não é o centro da minha vida, tem outra pessoa ocupando esse lugar. E se a outra pessoa que está ocupando esse lugar é você mesmo, você está ansioso, você está inseguro, você está depressivo,
Você está inquieto demais, porque quando eu assumo o centro da minha vida, eu acho que tudo vai depender de mim. Então eu sou jogada para o campo da insegurança. Se é outros deuses, se é outros senhores, aí eu não sei qual é o estrago que pode estar causando na sua vida. Mas o que eu quero dizer para você nessa manhã de reflexão, nessa manhã de ceia, que o convite de Deus para mim e para você é que nós coloquemos Deus no centro da nossa vida. Ele é o centro do nosso ser. Ele vai controlar a nossa vida. Ele vai governar a nossa vida. Nós vamos submeter a sua bondade. E o Lowry Grebe, ele vai dizer o seguinte, vai dizer o seguinte, que a raiz de todas as dificuldades pessoais, emocionais, é a ausência de um relacionamento profundo com o Senhor. Então ele vem dizendo que o único caminho seguro para que as nossas emoções sejam organizadas, o único caminho seguro para que nós possamos ter crenças firmes, nas quais não seremos abalados no tempo de angústia e tempestades, o caminho mais seguro para que eu e você possamos caminhar sem nos perder e nem sermos seduzidos a olhar para trás, independente dos problemas que lidamos diariamente, é esse reconectar intimamente com o Senhor. Então é esse desenvolvimento de intimidade que a mesa vem abrir o caminho para nós. Ela vem estender para nós a oportunidade de nós refletirmos o quanto temos de Deus, o quanto estamos experimentando do Senhor e o quanto podemos crescer, o quanto podemos avançar, o quanto podemos realmente experimentar do Senhor. Então eu quero falar sobre profundidade. Eu quero falar a respeito de intimidade. Eu quero falar de uma fé. Eu tenho sentido no meu coração que nas próximas ministrações de ceia, eu quero trazer o desafio de andarmos realmente experimentando algumas características de uma fé viva, de uma fé realmente que possa me tirar do lugar que eu estou e me conduzir para um nível de experiência mais profundo no Senhor. E eu quero falar dessa fé que nos faz buscar intimidade. O que te leva a buscar intimidade com Deus? É uma palavra revelada profunda no seu coração, de quem Ele é, de como Ele pode mover na sua vida e de como Deus pode trabalhar de forma especial em você. Mas intimidade com Deus, ela se revela de diversas formas. E ela é construída com alguns valores, ou com alguns princípios, ou com alguns critérios, como eu gosto de dizer. E eu vou dizer para vocês que a intimidade com Deus, ela é construída primeiro com confiança ao amor do Pai. E aí eu quero convidar você a ir para Romanos. E aí nós vamos pegar o nosso texto básico. Romanos capítulo 8, versículo 1, vai nos dizer o seguinte: portanto agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, essa intimidade com Deus, ela é construída com confiança e amor do Pai. Podemos sim, aí eu vou afirmar, ter intimidade com Deus, porque Ele nos criou. O meu filho tem intimidade comigo, porque eu o criei, eu o instruí, eu o ensinei. Mas só temos intimidade se houver comunhão. Nós sabemos muito bem que não é novidade para nenhum de nós que muitos pais não têm intimidade com seus filhos. Eles foram gerados, foram criados, mas não foi desenvolvido a amizade e não foi desenvolvido comunhão. Eu só tenho intimidade com quem eu desenvolvo comunhão. Por isso que muitos de nós participamos da mesma família, damos a paz do Senhor, oramos um com os outros, mas a maioria de nós aqui não somos íntimos um dos outros.
A maioria de vocês não sabe o que acontece comigo no dia a dia. E eu também não sei o que acontece com vocês no dia a dia. Eu não sei as lutas que vocês vivem diariamente. E nem vocês sabem as minhas. Por quê? Nós não temos a comunhão que nós deveríamos ter, nos levando para esse lugar de profunda intimidade. Só que isso não é problema para nós. Você não participar da minha vida diária como meu marido participa e sabe tudo de mim. Não é dificuldade para nós se nós nos amarmos e nos respeitarmos. Só que isso não tem problema entre eu e você, mas entre eu e Deus tem problema. Se eu e Deus, e se você e o Senhor caminhar sem essa comunhão, você vai amá-lo, você vai saber quem Ele é, Ele vai ser o seu Pai, Ele vai ser o seu Senhor, mas você não vai desfrutar daquilo que Ele é para você. E todas as vezes que eu venho para a mesa, eu preciso resetar muita coisa da minha vida. Todas as vezes que eu venho para a mesa, eu preciso fazer alguns consertos na minha vida. Eu preciso reavaliar alguns valores e fazer uma recolocação de prioridades na minha vida. Se eu não tiver coragem de fazer isso, vai ser só mais uma mesa, vai ser só mais um pedaço de pão e mais um cálice de vinho. Agora, se eu fizer isso, vai ter um poder transformador que vai me levar para um outro nível de experiência. Porque quando eu olho para a palavra do Senhor, eu percebo claramente que a intimidade com Deus nos leva o Senhor a nos ensinar, a nos corrigir e até mesmo nos disciplinar. E para os dias de hoje, a palavra disciplina, ela dói aos nossos ouvidos. Nós não gostamos muito do termo disciplina. Ela muitas vezes nos agride e nos ofende. Só que não existe uma família saudável onde correções e disciplinas não façam parte. Se nós construirmos uma família sem padrões, sem correções e sem disciplinas, nós vamos criar uma família totalmente disfuncional. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, a disciplina faz parte da ação de Deus com aqueles que Ele ama. Fica muito evidente isso numa experiência que Davi tem com Deus. Davi desobedece uma orientação de Deus. E aí Deus, Ele se levanta não somente para fazer a correção, trabalhando com Davi, para Davi consertar o estrago que ele fez, por causa da decisão errada que ele tomou. Mas Deus também o disciplina. E a palavra do Senhor traz para nós uma narrativa muito gostosa, porque a palavra do Senhor vai dizer que Deus manda um anjo conversar com Davi. E às vezes isso me inquieta, quando Deus manda anjo. Porque eu falo assim, por que Deus manda anjo? Por que Deus não foi Ele mesmo? Se Deus pode Ele mesmo ir lá e falar, por que Deus está mandando anjo aqui? E isso às vezes me inquieta, porque é isso que eu e você precisamos. Nós precisamos mais do que homens falando conosco. Nós precisamos do próprio Pai abrindo a sua boca e rasgando a sua voz no nosso coração. Porque quando isso acontece, Ele nos esmaga, mas não nos quebra. Porque quando Ele nos esmaga, Ele está nos dando a oportunidade de refazer tudo de novo, colocar as coisas no lugar e ir exatamente para onde Ele quer. Quando Ele vem até você e até a mim e traz um profundo quebrantamento, é a coisa mais gostosa que tem, a coisa mais extraordinária que tem, é quando Deus se revela a você, abundante em amor, te rasgando por dentro e revelando a você tudo o que você precisa colocar no lugar. Ele não te humilha, mas Ele te corrige. Ele não te desampara, mas Ele te ensina. Ele não invalida a bondade dEle na sua vida, mas Ele te disciplina. Ele disciplina a mim. E o anjo chega para falar com Davi e diz assim: olha, Davi, Deus está muito bravo com você. E Deus está tão bravo com você que Deus vai te disciplinar bonitinho. Ele vai pegar você, mas Ele está te dando a liberdade por você ter o nível de amizade que você tem com Ele, por você ter o tipo de intimidade que você tem com Ele. Ele está mandando escolher que tipo de disciplina você quer. Você quer o quê? Você quer cair na mão dos seus inimigos?
Você quer que a terra fique sem dar frutos? Ou você quer cair na mão dele? Aonde você quer estar? E aí Davi não é bobo. Davi sabe quem é o seu Deus. E Davi vai dizer assim: opa, eu quero recair na mão do Senhor. Jamais quero ir para a mão dos homens. Eu quero estar, Senhor, nas suas mãos. O Senhor pode me corrigir, o Senhor pode me disciplinar, mas eu sei que o Senhor sabe a medida. É que nem uma mãe sábia. Uma mãe sábia sabe a medida de corrigir o filho. Ela pode dar as palmadas, mas ela sabe o peso da mão. Ela sabe aonde bater e como bater. Então eu quero dizer para você, meu irmão, nessa manhã, que a mão do Senhor sabe o peso de corrigir você, mas a mesa vem trazendo essa proposta. A mesa vem dizendo para nós que aquilo que a lei é incapaz de fazer, a graça, ela traz a proposta de nos colocar no lugar. E aí quando eu olho para essa palavra e verifico claramente que aquilo que a lei não pode fazer, porque ela é enfraquecida pela carne. A lei é enfraquecida pela carne. Então a graça vem. E a graça se estende a mim e se estende a você como uma oferta pelo nosso pecado, como uma oferta pelo estrago que nós mesmos causamos na nossa vida. E aí eu encontro a palavra do Senhor de forma linda. Se você vai para Romanos capítulo 8, versículo 3, versículo 4. O pecado sendo trabalhado com transparência. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que, e assim, condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A igreja que Deus ama, a igreja que Deus é comprometido com ela. E aí eu não estou falando de instituição, eu não estou falando de templo, eu estou falando da igreja particular que está sentada nessa cadeira. Eu estou falando de você e eu estou falando de mim. Então, eu quero dizer para você que essa lei, que não tem o poder de trazer o que eu e você precisamos, Cristo Jesus, através da sua cruz, e a pessoa do Espírito Santo liberada em mim, liberada em você, está não fora de nós, como eu gosto de dizer, mas dentro de nós, trazendo para nós essa proposta de restauração, essa proposta de santificação, essa proposta de cura, essa proposta de libertação, porque todas as vezes que a mesa estiver exposta para nós, ela vai colocar esse caminho para eu e você escolhermos. E o que o amor de Deus então, através dessa graça, propõe para mim e para você? Primeiro, perdão. Não dá para falar da mesa sem falar de perdão. Porque agora, nenhuma condenação mais há para vocês. Nenhuma condenação agora mais está para mim e para você. Porque em Cristo Jesus, Ele abriu o caminho para que essa graça me alcançasse, para que eu e você nos firmasse nele, para que eu e você nos enraizássemos nele, para que eu e você fôssemos tratados por Ele, curados por Ele, ensinados por Ele. E agora nós temos a liberdade de chegar até Ele e dizer: perdoa, Pai. Perdoa porque não temos te representado como o Senhor gostaria que nós te representássemos. Nós não temos derramado na vida dos outros o que o Senhor tem derramado, a porção que o Senhor tem derramado, a proporção que o Senhor tem derramado nas nossas vidas. Mas também essa palavra não traz só perdão. Essa mesa, ela não apresenta apenas o perdão para mim e para você. Na proposta da mesa está incluído também a libertação que eu e você temos, porque a palavra ela é explícita que Ele nos libertou da lei do pecado e da morte. Então nenhuma condenação há mais em você. Então a partir do momento que você entra pelas portas do arrependimento, a palavra cumpre na sua vida. Você é lavado e purificado. Você tem o
caminhar desfrutando da vida de Deus em você. Mas não só a liberdade, a salvação. O que adianta o perdão, a libertação, sem a salvação? E aí a palavra ela é explícita em dizer para nós que o pecado da carne foi condenado. E se o pecado da carne foi condenado, se a exigência da lei foi plenamente satisfeita, porque é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, as exigências da lei, elas estão plenamente satisfeitas em Cristo Jesus. Então eu e você agora precisamos entender o poder dessa salvação. Então se tem alguém aqui nessa manhã que ainda, mesmo que tenha 30 anos de igreja, não tem certeza da sua salvação, você vai precisar buscar uma revelação de Deus na sua vida, porque é o momento exato de sairmos do lugar que nós estamos para um outro nível em Deus. Tem uma palavra pesando sobre nós. E a palavra que está pesando sobre nós, que nós estamos entrando, nós estamos iniciando um tempo de grandes colheitas. Gente, isso é extraordinário. Eu não sei se vocês estão conseguindo acessar o que Deus está liberando sobre você e o que Deus está liberando sobre mim. Porque o que Deus está liberando sobre você e o que Deus está liberando sobre mim, que nós estamos pisando no caminho de uma rota de muitas colheitas, de muitas conquistas. Sementes que nós estamos há 30 anos semeando, há 20 anos semeando, há 10 anos semeando, e olhando para trás e ainda enxergando as nossas mãos vazias. O Senhor está dizendo para nós: ei, eu inaugurei um novo tempo na vida de vocês, e o novo tempo que eu inaugurei na vida de vocês é um tempo onde vocês vão caminhar, e enquanto vocês vão caminhando, vocês irão conquistando, vocês irão colhendo. A honra estará sobre vocês, a graça estará sobre vocês, o sustento estará sobre vocês. E quando nós estamos nessa rota, é uma rota de alegria, é uma rota de satisfação, é uma rota de paz. Mas se nós estamos pisando nessa rota, aí nós vamos precisar deixar esse doce Espírito Santo limpar a nossa eira. Gente, nós precisamos. Como vocês sabem, eu gosto muito de plantas. E eu sei que tem umas plantas que, se eu não podar, elas não vão florescer. Não vão. Elas vão minguar. Elas vão afinar os seus caules. E elas não vão dar a beleza que eu quero curtir delas. Então eu preciso pegar o estilete, e ir lá e podar, não tem outro jeito. E às vezes eu podo até um pedaço dos meus dedos também, na hora que eu estou podando elas, porque não tem como uma intervenção sem doer aí, sem doer aqui. Todas as vezes que Deus entra para fazer uma intervenção na sua vida, vai doer em você, mas vai doer no coração do Pai também, porque Ele é Pai. Nós que somos mães aqui, nós sabemos muito bem, todas as vezes que nós corrigimos os nossos filhos, enquanto eles saem chorando para um lado, nós saímos também para o outro. Por mais que a correção é necessária, ela nos dói, elas também nos machucam, porque é tudo de bom que nós temos na vida. Então eu quero dizer para vocês que todas as vezes que Deus tem que promover inquietação, que Deus tem que promover desconforto, que Deus tem que promover choro no coração, no seu coração, o coração de Deus também dói, o coração de Deus também se inquieta, porque você é a coisa mais preciosa que Ele tem. Mas se Ele quer que você seja frutífero, se Ele quer ver a colheita que você pode produzir, não tem jeito, Ele vai ter que entrar na sua vida, e Ele vai ter que cortar os galhos fracos da sua vida. Ele vai ter que fazer essa correção. E aí a mesa vem dizendo assim: por amor a vocês, eu não poupei meu filho. Por amor a vocês, eu fiz com que a graça se colocasse acima da lei. Mas é uma via de mão dupla.
Eu sou responsável com vocês, mas vocês também têm que ter responsabilidade comigo. Porque vocês são meus filhos. E isso é construir uma intimidade confiando no amor do Pai. Porque quando o Pai começa a tratar com você, quando o Pai começa a tratar comigo, a primeira impressão que nós temos é que Ele não nos ama. A primeira impressão que nós temos é que Ele não nos quer bem. Só que nós ouvimos esse final de semana uma palavra que mexeu muito comigo. O bispo Rangel, ele falou a seguinte frase: todas as vezes que Deus quiser fazer algo muito grande na sua vida, Ele vai tirar os seus recursos. Ele vai tirar os seus recursos para você poder experimentar algo maior dele. E quando Deus tira o seu recurso e você fica inseguro, qual é o seu sentimento? Ele não me ama, Ele não me quer bem, Ele só ama o meu vizinho, Ele só ama o meu amigo, Ele não me ama. Só que nessa manhã eu estou te afirmando, Deus está te pegando pelas mãos e Deus está dizendo: filho, eu quero você com intimidade comigo, e a sua intimidade comigo tem que ser construída em confiança em mim. Começa a confiar em mim. Talvez as coisas não estão como você deseja. As melhores respostas ainda não chegaram na sua vida. Mas nessa manhã eu estou desafiando o seu coração a confiar no amor do Pai. Ele ama você. E se você precisar fazer uma afirmação de salvação, se você precisar ir para o lugar do perdão, perdoar ou liberar perdão, ou se você precisa se libertar de alguns pensamentos, de alguns sentimentos ou comportamentos, se você precisa realmente levantar o seu altar nessa manhã, para que a glória do Senhor possa se manifestar dele, hoje é o dia. Não deixa para mês que vem. Hoje é o dia. A mesa está posta para você. E é como um filho, como uma filha, que está sendo convidada a construir a sua intimidade baseada na confiança ao seu Pai. Essa manhã nós precisamos fazer isso. E aí eu gosto muito da palavra do Paul, que ele vai dizer assim: a graça irá expor questões mais profundas do seu coração. Então, apontará para a cruz, porque a cruz vai encobrir tudo que a graça expôs. Então você está entendendo o poder? Você está entendendo que é amor, que é graça, que é bondade, quando Deus faz o lixo que está mais no profundo da sua alma emergir? Você está entendendo que quando eu e você somos convidados para ir para a mesa, é a graça de Deus dizendo: eu vou precisar fazer emergir todo o lixo que está dentro de você, mas eu quero que você tenha clareza da cruz, porque a graça expõe para te libertar, mas a cruz encobre para revelar o meu amor e o meu perdão e a minha bondade para você. Ah, meus queridos, vocês estão entendendo o amor desse Pai? Vocês estão entendendo o nível de responsabilidade desse Pai? Esse Pai não vai fingir que não vê. Esse Pai não vai ser irresponsável com você. Ah, deixa Ele tomando esse atalho, deixa ela aí tomando essas decisões independentes. Lá na frente da curva, da próxima curva eu pego ela. Não, o meu Deus e o seu Deus não nos trata assim. Isso é coisa de homem. Isso não é coisa de pai. Pai vai dizer: errou aqui, conserta aqui. Errou agora, conserta agora. Porque você não pode perder o que está aí na sua frente para você receber. Então a minha graça expõe, mas a minha cruz encobre, para que você seja livre naquele que te chamou pelo nome. Eu amo essa graça, gente. Mas eu amo essa cruz. Sem ela essa mesa não existiria. Sem ela nós não estaríamos aqui nessa manhã desfrutando desse favor tão poderoso. Mas a intimidade também, ela é construída com humildade, para reconhecer que só Ele pode fazer. Vamos para a palavra do Senhor. O versículo 8 do capítulo 8: quem é dominado pela carne não pode
agradar o Senhor. E aí eu vou fazer a seguinte declaração: humildade gera intimidade. Se eu e você não estivermos dispostos a nos tornarmos humildes, nós não vamos alcançar a intimidade. Então, lembrando o que eu já falei, até mesmo para orar, será que nunca aconteceu com você? Será que nunca aconteceu com você naquele momento de angústia, naquele momento de dor, naquele momento de sofrimento? Você chega para a presença do Senhor, seja aqui no altar, ou seja lá no seu secreto em casa, que a sua dor é tão aguda que você não consegue verbalizar o que você precisa falar. Será que isso nunca aconteceu com você? A única coisa que você consegue é chorar na presença do Senhor e na sua mente dizendo: o Senhor sabe, Deus, o Senhor sabe, porque a sua dor é tão forte, é tão gritante, que você não consegue articular as palavras como você gostaria de articular. É como quando você vai conversar com uma pessoa que tem um assunto importante. Você já reparou que às vezes você faz um cronograma na cabeça? Aí vou lá conversar com a pastora. Aí você faz um cronograma na sua cabeça: eu vou chegar lá, eu vou falar isso, eu vou falar isso, eu vou falar isso. Quando você chega, você não consegue falar o que você bolou? Quando você não consegue falar o que você pensou? Eu sei que isso acontece com você, tá? Pode ter certeza que eu sei, né? Isso acontece comigo também. Quando eu preciso ter conversas pontuais importantes, às vezes eu faço um cronograma na minha cabeça de tudo que eu tenho que falar. Quando eu chego, não dá para falar tudo, não dá para articular tudo que eu quero exprimir, não dá. O problema é que vocês vão sair da minha presença, eu fico sem saber de nada mesmo. Vocês não falaram, eu não vou saber mesmo, a não ser que o Espírito Santo revela, mas eu não vou saber. Agora Deus não. Quando você entra na presença dele e você está sem habilidade de articular o seu discurso, você está sem condições de apresentar as suas palavras bem colocadas, porque a sua dor é muito grande. A palavra do Senhor vai dizer que o Espírito Santo entra em cena, e o Espírito Santo, Ele vai interceder por nós. Tudo aquilo que nós queríamos falar, Ele vai falar por nós. Tudo aquilo que nós gostaríamos de apresentar para Deus, Ele vai apresentar para Deus. E a maior prova disso é que você não fala nada, mas você sai aliviada da presença do Senhor. Você sai consolada da presença do Senhor. Você sai fortalecida da presença do Senhor, porque o Espírito Santo cumpriu o seu papel. E o seu papel foi: eu sou o seu intercessor. E isso é extraordinário. Mas se você vai para Romanos capítulo 8 ainda, versículo 26 e o versículo 27, da mesma forma, olha aí, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade do Pai. Ah, meu querido, vocês estão entendendo a dimensão que nós caminhamos? Quando você entra nesse lugar de aflição, quando você entra nesse lugar de dependência, é a palavra que está dizendo que o Espírito Santo começa a fazer o seu papel, e o Espírito começa a interceder por você. Mas o Espírito não intercede como Ele quer, o Espírito intercede como o Pai quer, como o Pai deseja. Então é nesse momento que o Pai está fazendo o seu papel do cuidador, do amado da nossa alma, daquele que está atento à nossa dor e daquele que nos fortalece e nos consola em todo momento. Então, se eu estou construindo uma vida de intimidade, meu irmão, minha irmã, eu preciso ser humilde. Eu não sei tudo, eu não detenho todo o saber, eu dependo do Senhor, eu dependo do Pai, eu dependo do Espírito Santo, eu dependo de Cristo Jesus. Eu dependo de vocês, vocês dependem de mim. E juntos nós vamos construir a nossa experiência.
Mas nós precisamos construir essa intimidade, nessa dependência de Jesus, momento a momento. Nós não podemos depender de Jesus, nós não podemos depender do Espírito Santo somente quando a coisa aperta. Nós não podemos depender dele só quando o dia é difícil, quando a tempestade chega. Eu e você vamos precisar construir uma intimidade para nos conduzir para esse lugar de dependência, momento a momento. Eu preciso nessa manhã pregando para vocês. Eu preciso à tarde quando eu estiver descansando em casa. Eu preciso à noite quando eu estiver aqui com vocês de novo. Eu preciso amanhã quando eu levantar para trabalhar. E é assim que nós vamos fazendo. Nós estamos firmando as nossas raízes. Nós estamos crescendo em Deus. Então a nossa dependência não é quando tudo está difícil. A nossa dependência é momento a momento. Vamos para o versículo 13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, vocês viverão. Então eu vou dizer para vocês que a vida cristã só funciona se formos dependentes dele. Se nós não quisermos, se nós não desejarmos nos tornar dependentes, nós podemos ter uma boa formação teológica, nós podemos ter princípios morais, nós podemos ter maturidades de experiência. Tem tanta gente que tem tanta maturidade, mais do que eu, mas a gente para ouvir e fica assim, nossa, quanta maturidade, quanto conhecimento. Mas esse nível de experiência em Deus, de intimidade, é só se eu e você nos tornarmos humildes o suficientes para entendermos que nós dependemos dele. E depender dele é deixá-lo controlar as nossas compulsões. Às vezes nós focamos achando que compulsão é só quando passa para o limite do pecado. Ah, eu tenho uma compulsão sexual, eu sou viciada em pornografia, então isso é pecado. Ah não, eu sou viciada em droga, eu tenho compulsão por qualquer tipo de droga, então isso é pecado. Mas tem tantas outras compulsões, gente. Comer demais, beber demais, comprar demais, falar da vida dos outros. Tem tantas outras compulsões que às vezes nós não jogamos para o campo da imoralidade, mas que nos tira da santidade, que nos tira do lugar aonde Deus deseja que eu e você estejamos. E aí, como nós não matamos, nós não roubamos, nós não adulteramos, então nós achamos que está tudo bem conosco. A questão é que essa palavra vem dizendo que essa intimidade construída momento a momento, é eu e você realmente abrirmos mão para que Deus possa fazer as mínimas correções na minha e na sua vida, porque nós temos um convite, que é o convite que essa mesa faz, e o convite que essa mesa faz é eu e você nos tornarmos santos, as nossas palavras serem santas, as nossas ações serem santas, a nossa vida ser santa. Então, se é para que eu e você possamos ir para o lugar da santidade, tudo que rouba a glória de Deus, tudo que arranha o caráter de Deus na nossa vida, sendo imoral ou não imoral, eu e você precisamos corrigir. E às vezes nós só focamos nas coisas imorais, mas tem coisas que não são imorais, mas que também te tira do campo da humildade, da dependência, e te faz quebrar esse coração maleável ou quebrantado na presença do Senhor. Não são só as compulsões, a obstinação também. Às vezes nós somos pessoas muito obstinadas, e a obstinação sempre vai nos colocar no caminho da independência. E a independência não vai combinar com o mover de Deus nas nossas vidas. Porque eu sei que tem um paradoxo aqui, porque eu não posso ser dependente de homens, mas eu preciso ser dependente de Deus.
Eu não posso ser independente de Deus. Eu preciso ser dependente do Senhor. Eu preciso encontrar então a medida certa. Eu tenho que ter os padrões corretos. Eu tenho que ter a revelação do coração de Deus, para não ser dependente de pessoas, mas andar na dependência do Pai. Não ser independente dele e andar totalmente submissa à sua vontade, para viver realmente essa graça momento a momento, manhã após manhã, dia após dia. E aí, meu amado, minha amada, nós recebemos um convite. E qual é o convite? Ser esse filho, ser essa filha, amado e amada do Senhor. Porque o que o texto vai nos dizer no versículo 14? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos. Todos que são guiados pelo Espírito. O que vai fazer você carregar a identidade de filho é você ser guiado pelo Espírito. Não despreze a manifestação do Espírito Santo. Não ignora a ação do Espírito Santo. Não seja indiferente com a presença do Espírito Santo, porque é carregando a sua presença, é manifestando a sua presença, que você é identificado como filho e como filha. Ah, queridos e queridas, todos que são guiados pelo Espírito são o quê? Filhos. Vamos repetir? São o quê? Filhos. A cruz é realidade para nós. A mesa, nós participamos mensalmente. E eu sempre vou dizer, que pena que seja mensalmente, porque eu gostaria de todos os domingos. Porque para mim é fantástico chegar aqui, falar, poxa, de forma concreta, eu estou revelando ao mundo que eu estou aliançada, que eu faço parte. Porque a palavra do Senhor vai dizer que todo que come e todo que bebe tem parte com Ele. Então todas as vezes que você sai desse lugar, que você pega a sua família, que você vem para a casa do Senhor com a sua família, que você pega desse pão, que você pega desse cálice com a sua família, você está dizendo, a minha casa faz parte, a minha vida faz parte, porque é esse aliançar. E sempre quando eu vou falar a respeito de ser esse filho, de ser essa filha, eu vou relembrar o amor profundo de Jesus comigo. O amor profundo de Jesus em mim. E a mesa traz essa proposta. Então eu quero convidar você a colocar-se de joelhos